Shalom, shalom, bom dia, povo amado de Deus. Olha eu novamente aqui para trazer uma palavra que eu senti aqui no meu espírito agora logo pela manhã. Estou aqui no templo da igreja sede Cefa e não sou de fazer uma live de manhã assim, mas eu senti no meu espírito de compartilhar com você um pensamento da palavra de Deus que está no meu coração. Talvez eu deixe ela gravada aqui para vocês. E aqui em Lucas 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 até 4, depois você pode ler até o capítulo em si, né? O que eu quero trazer para vocês aqui é a mensagem de Jesus. Jesus estava ali perto do lago de Genezaré e ele viu 2 barcos parados. E ali os pescadores já estavam lavando as redes para poder pescar. Trabalharam toda a noite, não pegaram nada. Era um dia muito complicado para esses homens, porque não tinham condições para levar para casa, não tinha sido uma noite boa, não tinha tido um trabalho bom. Então eles deixaram os barquinhos e começaram a lavar as redes. E é interessante que Jesus viu aqueles 2 barcos parados, essa expressão, os 2 barcos estavam parados, porque não apanharam nada, e os pescadores estavam lavando as redes porque a noite foi ruim, o trabalho foi ruim. E imediatamente Jesus subiu em um dos barcos, que era de Pedro. Ele pediu para que Pedro afastasse um pouquinho do pessoal, e em cima do barco de Pedro ele começa a ensinar o povo. E depois de ter terminado de ensinar, ele pede para que Pedro vá até as águas mais profundas. E ali ele pede para que todos lancem as redes. E aí você conhece a história de que eles fizeram uma pesca maravilhosa por ter obedecido à voz de Jesus. Mas algumas coisas me chamam a atenção aqui nesse texto. E uma delas é que 2 barcos estavam parados. Eles não estavam fazendo nada. E Jesus entrou em um dos barcos e deu propósito àquele barco para que ele pudesse voltar alegre com a sua tripulação. Eu quero dizer para você, talvez você se encontre parado, paralisado, porque aonde você estava pescando era águas rasas. Talvez você está em água rasa. Por que você parou? Porque você não se aprofundou em Deus. Não é culpa de igreja, não é culpa de pastor, não é culpa de ninguém. É a culpa sua de ter pescado em lugar raso. É tempo de ir a águas mais profundas. A palavra de Deus é muito clara aqui nesse texto, quando Jesus fala: Pedro, você precisa ir às águas mais profundas. Você precisa ir num lugar onde tenha profundidade. Porque se você não pescar em águas profundas e pescar em águas rasas, os barcos vão estar parados. Então eu quero dizer para você esta manhã, talvez você parou, seu barquinho está parado, porque você está vivendo uma vida rasa em Deus. Você não está se aprofundando nas coisas do eterno. E aí você acaba colocando culpa em todas as pessoas, né? Em pastores, em líderes, na igreja, no seu ministério, nas pessoas que te amam ao seu redor. E isso está a um passo da apostasia, porque as pessoas vão se frustrando, elas vão se decepcionando. E por quê? Porque ela está pescando em água rasa. É tempo de você se aprofundar em Deus, é tempo de você mergulhar fundo em Deus, porque existe algo maravilhoso e sobrenatural. Mas você precisa sair do raso, você precisa sair da beira da praia, você precisa ir mais além, porque Deus tem algo grandioso para derramar sobre você. Mas é tempo de você ter maior conexão com Deus, é tempo de você ter maior conexão com o Espírito, é tempo de você orar mais, ler mais a palavra, estar mais presente nos cultos, é tempo de você poder se aprofundar mais em Deus, porque o que o Senhor tem para você é grande. O problema é que muitas vezes nós queremos pescar em águas rasas. Em águas rasas nós não vamos ter. Mas já deu resultado no passado.
mas precisamos ir para o que é mais profundo. E esse texto de Lucas 5, do verso 1 até o versículo 4, você percebe que os 2 barcos estavam paralisados, mas Jesus entrou nele. Jesus entrou nele e deu propósito a esse barco novamente. Talvez você está paralisado, parado, e não por culpa das outras pessoas, e talvez o seu ego, o seu orgulho está tentando colocar pessoas no seu caminho como, não deu certo porque a maré não está legal, olha, a minha vida está assim porque o fulano de tal fez isso. Está na hora de nós tirarmos o foco do próximo e colocar o foco em nós. Existe uma coisa que derrubou o diabo, chama-se orgulho, chama-se ego. O ego e o orgulho é mais forte que o diabo, porque foi ele que derrubou o diabo. Foi ele. E a Bíblia nos diz que o orgulho precede a queda. Então, nós precisamos remover o ego, o orgulho do nosso coração e deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida. Às vezes nós queremos achar culpado para as nossas frustrações, para as nossas decepções, para a nossa paralisia, para aquilo que nós não estamos fazendo, para aquilo que nós não estamos produzindo. É tempo de nós olharmos para dentro do nosso coração. Nós estamos num mês de reflexão. Este mês de Iyar é um mês que você tem que olhar para dentro de você. As coisas que acontecem ao seu redor é para forjar você, é para preparar você para o propósito. As coisas que acontecem ao seu redor não é para que você desista dos seus planos, desista dos seus sonhos, é para poder preparar, treinar você para o campo. E às vezes nós queremos achar culpados. Não, o culpado sou eu. A situação é minha. O orgulho não pode fazer parte. Esse lugar não é para mim, aquele lugar não é para mim. Você vai achar culpado em todas as circunstâncias. Na verdade, Deus permitiu que essas pessoas estivessem ao seu redor para preparar você, para mostrar para você aonde está o ego. E muitas vezes a pessoa não enxerga o ego. O que vai acontecer? Vai paralisar, vai cair. Então você precisa saber aonde esse machado caiu. Faz esse machado flutuar novamente, para que o Espírito Santo de Deus continue te usando, para que o Espírito Santo de Deus continue fazendo, para que o Espírito Santo de Deus continue fluindo. É tempo de olhar para nós, não para o próximo, não para o outro, para nós. E Jesus vê 2 barcos parados, barcos com muito potencial, barcos que estavam preparados para fazer coisas grandiosas, mas estavam paralisados, porque estavam pescando em águas rasas. É tempo de você se aprofundar com Deus. É tempo de você ler mais a Bíblia. É tempo de você orar mais. É tempo de você ter mais comunhão, mais relacionamento, se aproximar mais de pessoas que você ama. É tempo de você trabalhar no seu eu, não permitir que o ego venha destruir você. Pedro, quando fala para Jesus, se fosse outra pessoa falando para nós não faríamos, mas porque o Senhor disse, porque o Senhor falou, nós vamos fazer isso. Você percebe que o ego estava dominando o coração de Pedro, e Jesus falou assim: Pedro, você só precisava levar os barcos para as águas mais profundas, porque você estava pescando em água rasa. Então é tempo de você ir mais fundo, é tempo de você mergulhar mais fundo. Tire os seus olhos das pessoas, coloque os seus olhos em Deus, porque é de lá que vem o seu socorro. Tira os seus olhos das questões que acontecem com você ao seu redor. É tempo de você deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida. Quando Jesus olha 2 barcos parados, ele entra num e ele faz a diferença. Então ele não quer ver você parado, não quer ver você paralisado, ele quer que você volte ao mar, mas não ao mar raso. Há uma questão mais profunda, porque Deus tem coisas profundas para revelar a você. Amém? Eu quis trazer essa mensagem, eu quis trazer essa palavra, esse devocional para você aqui logo essa manhã, e eu creio que o Espírito Santo de Deus há de fazer coisas grandiosas. É tempo de sair da paralisia, é tempo de parar de olhar para o outro e olhar para si. É tempo de vencer o ego e o orgulho, porque o ego e o orgulho venceu Satanás, venceu o diabo. O diabo foi vencido pelo ego, pelo orgulho. Ele quis fazer um trono acima do trono de Deus. O ego dele derrubou ele. E o ego, você pensa que não pode derrubar você? Ele também pode derrubar você. Lance fora
o seu ego, o seu orgulho, e não vem falar que você não tem. Todos nós temos o ego e o orgulho dentro de nós. Adão, quando come o fruto, ele traz o pecado que estava externo para dentro. Então todos nós temos esse ego dentro de nós, e nós precisamos lançar fora, jogar fora, ir mais profundo com Deus e parar de culpar as pessoas pelo seu fracasso, pela sua derrota, e dizer: Senhor, eu preciso trabalhar isso e eu vou vencer. Vou pescar em águas mais profundas e você vai ter uma pesca maravilhosa em Cristo Jesus. Recebe essa palavra logo pela manhã, compartilha ela, e que o Espírito Santo de Deus use o teu barco para que você possa fazer grandes pescas. Que seu dia seja abençoado nesse dia do planejamento econômico financeiro. Jesus mudou a realidade daqueles homens. Eles estavam com as mãos vazias, fracassados, frustrados, porque tinham trabalhado muito e não tinham tido nenhum resultado. Talvez você está numa situação como essa, trabalhando pra caramba, mas não tem resultado nenhum. Você precisa ir em águas profundas. Você precisa mergulhar mais fundo. Você precisa lançar as suas redes. Você precisa confiar na palavra de Jesus. E aí você vai ter resultados que você nunca teve antes. Amém? Que o Eterno conduza você nesse dia, e que esse dia seja especial, e que você mergulhe nas águas profundas e você viva e experimente a pesca maravilhosa. Um beijo, fique na paz.